Se você vai fazer as carreiras encurtadas na blusa flex, a receita é a seguinte. A receita diz que essa parte é opcional, né, não é necessária, e que apesar de estar explicado para todos os tamanhos, eles não recomendam fazer dos tamanhos a partir de 6 anos, porque eles acham que não faz muita diferença. Então, elas usam as carreiras encurtadas no método alemão, chama-se German Short Rows. E esse método alemão ele é trabalhado duplicando o último ponto e depois trabalhando ele como um só. Então a receita começa explicando como que você duplica esse ponto. Para você duplicar esse ponto no lado do avesso, quando você estiver trabalhando em tricô, eles dizem o seguinte: com o fio na frente, você vai deslizar um ponto como se fosse em tricô, e aí você vai passar esse fio de volta por cima da agulha e de volta entre as duas agulhas, para continuar trabalhando em ponto tricô. Fazendo isso, você vai esticar esse ponto e ele vai passar de uma volta para duas, ou seja, ele vira um ponto duplicado, que depois, na última carreira, ele vai ser trabalhado como se fosse um só. Para você fazer esse ponto duplicado no lado da frente, você vai trazer o seu fio de trabalho entre as duas pontas de agulha para frente do trabalho. Aí você vai deslizar um ponto como se fosse em tricô e vai passar esse fio trabalhado de volta por cima da agulha direita, duplicando esse ponto, fazendo esse ponto virar de uma laçada para duas laçadas. E aí você já pode continuar a trabalhar em ponto meia, porque daí você está do lado certo. Aí eles explicam o seguinte: o marcador de começo de carreira, ele tá atrás do ombro direito, logo antes da primeira manga, que é a manga direita, tá? Então, na próxima volta, você vai colocar um ponto chamado CB Marker, marcador CB, que é o marcador Central Back, do meio das costas, tá? Você vai marcar o meio das costas porque é a partir dali que você vai trabalhar um pedaço de volta para ele, aí a mesma coisa do outro lado e volta. Você vai fazer um arco, você vai fazer algumas carreiras nesse formato de arco, frente e verso, para trabalhar essas carreiras encurtadas. Então, nessa primeira volta é onde você vai colocar o marcador de centro de costas, do meio das costas, tá? Esse marcador CB. Então, você vai fazer a sua volta trabalhando como você fez até agora. Você vai começar, vai trabalhar até o primeiro marcador, desliza, trabalha até o segundo marcador, desliza, trabalha até o terceiro e desliza. Então, que na verdade você fez manga direita, frente e manga esquerda. Como você vai trabalhar as carreiras encurtadas nas costas, é aqui que você vai começar. Aí ele diz para você fazer em ponto meia X quantidade de pontos. No meu caso, que eu estou fazendo o ML, eu tenho 80 pontos nas costas, eu vou trabalhar até a metade. Então ele fala para eu trabalhar 40 pontos e colocar o marcador CB. E aí ele diz, enquanto você estiver trabalhando as carreiras encurtadas, você vai simplesmente deslizar os marcadores de raglan. Tipo, ignora eles, mas deixa eles no lugar, tá? Então, agora a primeira carreira de carreiras encurtadas. Você vai trabalhar X pontos, no meu caso são 58 pontos, no lado da frente do seu trabalho. Então, você vai partir do seu marcador CB e você vai fazer, no meu caso, 58 meias. Quando você chegar no 58, você vai virar para o lado do avesso, tá? Então, até agora, a gente só trabalhou em circular. A gente não fez avesso. Para fazer as carreiras encurtadas, você vai ter que trabalhar frente e verso, tá? No lado da frente e no avesso. Você virou, agora você está no avesso. No avesso, você vai fazer esse ponto duplicado e aí você vai trabalhar em tricô até o seu ponto CB, desliza esse ponto CB e você vai fazer a mesma coisa para o outro lado. Você vai trabalhar 58 pontos, né? No meu caso, 58 pontos. Você vai trabalhar a mesma quantidade que você trabalhou na ida, você vai trabalhar agora na volta no avesso, em tricô. Chegou lá no 58, você vai virar para o lado da frente de novo. Carreira 3. Duplica esse ponto e trabalha em ponto meia até o seu marcador CB, desliza o marcador CB e aí você vai trabalhar até 5 pontos antes daquele duplicado que você fez. Às vezes é uma boa, você já tendo lido a receita antes, você saber que você vai trabalhar de 5 em 5
Então, quando você, na carreira 1, você trabalhou do ponto CB, você fez 58, foi até lá e virou, quando você virar, você vai duplicar o ponto, faz 5 pontos e põe um marcador desses que você consegue tirar. Porque daí, agora na carreira 3, que você vai chegar até lá, você vai até o marcador, em vez de contar onde é que tá aquele ponto duplicado, voltar 5, tá? Mas dá para fazer olhando também, porque o ponto duplicado ele é mais distinto, é diferente dos outros. Então, você pode olhar onde ele tá, 5 pontos antes você vai parar. E aí, para e vira o trabalho. Carreira encurtada número 4. Duplica esse ponto, trabalha até o seu marcador e trabalha em tricô e agora trabalha a mesma quantidade do marcador até o outro lado, ou seja, 5 pontos antes do último ponto duplicado que você fez para o outro lado. Aí ele está explicando que você vai trabalhar essas carreiras 3 e 4, um total de X vezes. No meu caso, são 5 vezes. E ele ainda explica, no total você vai trabalhar 10 carreiras, tá? Então são 5 vezes que você vai fazer para um lado e 5 para o outro. Ao todo, 10 carreiras. Lembrando que 5 é o meu número. Quando você terminou de fazer essas carreiras encurtadas 10 vezes, na próxima rodada que você está do seu lado de frente, do lado certo do seu trabalho, você vai duplicar esse ponto, vai trabalhar até o marcador CB, vai deslizar esse marcador e vai fazer uma volta completa, trabalhando cada um dos pontos duplicados como se fosse um ponto meia simples, tá? Então você vai pegar as duas perninhas do ponto duplicado e vai fazer um meia nele, quase como se você estivesse fazendo um 2 juntos em meia, tá? Lembrando que na verdade você não está trabalhando 2 pontos, é um ponto só que tem duas perninhas, ele é um ponto duplicado. Então você vai trabalhar desse jeito em toda a volta, você vai voltar para o seu marcador CB e aí você vai tirar esse marcador e vai trabalhar até o seu BOR, até o seu marcador de início de carreira que ainda está no mesmo lugar, ou seja, atrás da manga direita, tá bom? E aí você terminou as carreiras encurtadas.